Este é o sumário da aula. Dependendo do dispositivo de pull-up, um inversor NMOS pode ter 3 configurações. Uma destas 3, usando um dispositivo de pull-up, uma resistência, um MOSFET N de reforço e um NMOSFET de depleção. Independentemente da configuração, tem sempre um transistor NMOS de reforço para implementar a chave, também conhecida como dispositivo de pull-down. Estes circuitos empregam apenas NMOS. As tecnologias mais simples permitem apenas realizar transistores de reforço, dando origem aos circuitos NMOS com cargas de reforço, sendo este M2 a nossa carga de reforço. Em termos de topologia, o M1 é ligado numa configuração fonte comum e aqui M2 é ligado como diodo. A característica de funcionamento VOO em função de VI obtém-se de forma similar como se obteve para a família CMOS, isto é, obtida a partir do conjunto de pontos de funcionamento, variando VI desde 0 até VDD, e sendo o ponto de funcionamento o ponto para o qual a corrente de drain source no MOSFET 1 é igual à corrente drain source do MOSFET 2. Também aqui é possível fazer o desenrolamento da corrente drain source do MOSFET 2 e exprimi-la em termos do VDS1, que é igual ao VO na saída. Esta aqui é a característica de funcionamento VO em função de VI do inversor NMOS com carga de reforço, obtida a partir das correntes IDS1 e IDS2. Um dado interessante é o de M2 estar sempre saturado, qualquer que seja o estado em que M1 esteja, em corte, saturado ou em triodo. Nos processos mais antigos não é possível ter as fontes de todos os NMOS ligados aos seus corpos. Contrariamente ao PMOS, o corpo dos NMOS ligam todos ao mesmo substrato. Portanto, em alguns NMOS, a tensão source bulk poderá ser diferente de 0. No caso do inversor, a tensão source bulk do MOSFET 2 é diferente de 0, enquanto que a tensão source bulk do 1 é igual a 0, o que significa que o MOSFET 2 vai sofrer de efeito de corpo e esse fenómeno não pode ser desprezado na obtenção da característica de funcionamento. Relativamente à potência estática, para a tensão de saída igual a VOL e admitindo que VOL igual a 0 V, então a potência estática será VDD vezes IDS2. O IDS2 é dado por esta equação porque o MOSFET 2 está em saturação. Agora, se a tensão na saída for igual a VOH, a potência estática vai ser 0 W, sendo, portanto, a potência estática total a semissoma dos dois valores anteriores, igual a VDD vezes este fator aqui, dividido por 2. Relativamente ao produto atraso-potência, é possível demonstrar que o atraso de propagação é igual a metade do tempo de subida e que é aproximadamente 0,4 vezes uma capacidade de carga dividido por Kpn do transistor 2 vezes VDD menos a tensão limiar de condução do transistor 2. O produto atraso-potência vale então 0,2 CL VDD vezes VDD menos VT
H2. As portas NMOS obtêm-se a partir do inversor. Por exemplo, colocando NMOS em paralelo, obtém-se o NOR. M1 e M2 comportam-se como um NMOS equivalente, onde a largura desse NMOS equivalente é igual a duas vezes a largura de cada um dos dois dividido pelo comprimento. As portas NMOS obtêm-se a partir do inversor. Neste caso específico, temos uma porta NOR obtida através da colocação em paralelo de transistores NMOS. M1 e M2 comporta-se como um NMOS com um ômega sobre L equivalente igual a duas vezes o ômega sobre L ou de M1 ou de M2. No caso das portas NAND, os transistores no bloco de pull-down são colocados em série e então M1 e M2 vão comportar-se como um NMOS com ômega sobre L equivalente igual a metade do ômega sobre L de cada um deles. Agora, para o NOR, o facto do ômega sobre L equivalente ser duas vezes o ômega sobre L de 1 ou de 2 não tem inconvenientes, antes pelo contrário. No caso do NAND, o ômega equivalente igual a metade do ômega sobre L dos transistores 1 ou 2 obriga a duplicar a largura para ter o mesmo desempenho estático e dinâmico do NOR. Isto explica a razão pela qual na família NMOS os NOR são preferidos na implementação de portas lógicas. No caso do inversor com carga de depleção, o estudo de funcionamento é muito semelhante ao efetuado para o inversor com carga de reforço. A diferença está na característica de M2. Neste inversor, M2 também opera em triodo. A inclinação, comparativamente só com NMOS, é maior. Portanto, obtêm-se margens de ruído maiores com menor área. Além disso, o produto atraso-potência é menor, embora não muito diferente. Caso se disponha de tecnologia, os circuitos com carga de depleção são os preferidos. Estes circuitos são usados para realizar memórias e outros circuitos integrados VLSI. A realização de circuitos pseudo-NMOS é feita usando tecnologia CMOS. Tem a mesma configuração dos circuitos NMOS, apesar de ser realizada em CMOS. Empregam-se PMOS para realizar o dispositivo de pull-up. Independentemente do nível de entrada, o PMOS não sofre do fenómeno do efeito de corpo. Falando agora um pouco da tecnologia BCMOS, estes são realizados em tecnologia bipolar e CMOS e, embora realizados na mesma pastilha de silício, esta família combina as características onde cada tecnologia é ótima. Por exemplo, o CMOS é usado onde se pretende baixo consumo e o bipolar é usado onde se pretende elevada rapidez. O CMOS e bipolar permitem fabricar famílias de circuitos integrados de baixa potência e elevada rapidez. Aqui esta tabela ilustra algumas características elétricas de algumas séries da família BCMOS. Termino a aula, sendo que na próxima vamos estudar a família SCL. Despeço-me com amizade e até à próxima aula.